Boa noite, Helena! Como estás? Boa noite, Cláudio! Finalmente estamos aqui de novo a gravar, por isso estou bem. Eu também. Fogo, isto tem sido umas semanas que a gente, olha, não conseguiu nesta segunda temporada dar a entrega que queríamos dar e olha, não conseguimos cumprir com o dar semanalmente e viver semanalmente este local estranho e maravilhoso onde o tempo e o espaço perdem a sua importância e fica só criatividade e amor e vinho e tilintar de copos. É isso. E a nossa conversa. Sabes que pronto, eu para mim tenho tido alguma dificuldade porque estes últimos dias não tenho conseguido ficar acordado até tarde, então pronto, às 11 da noite já estou a dormir, então meia-noite, numa noite sem lua, é sempre complicado gravar à meia-noite. Mas hoje aqui estamos, nós novamente, à meia-noite, para falarmos mais uma vez sobre o Twin Peaks e voltarmos a esta série fantástica, que já vamos na segunda temporada. E como é que ficámos nas últimas vezes, Helena? Lembras-te? Bem, eu acho que o melhor é começarmos por dizer que vamos hoje tratar dos episódios 14 e 15 da segunda temporada, que se chamam respectivamente Jogo Duplo e o outro chama-se Escravos e Mestres. E podemos fazer assim um ponto de situação quanto aos temas nas entrelinhas de Twin Peaks que estão a ser tratados neste momento. Então, na primeira temporada começámos com um foco maior no budismo tibetano, que, por sua vez, inspirou a tradição esotérica ocidental chamada Teosofia, criada por Helena Blavatsky, que também defende a existência de ciclos kármicos. Karma is a bitch. Mesmo. E diz que a Helena Blavatsky também. Esta Helena que vos fala, pá, pronto. Não é a mesma, não é a mesma. Não é a mesma. Ou pode ser uma reencarnação. Exato. Isso gostava eu, mas não sei se tenho o carisma para criar uma espécie de culto. Tens. Bem, a Teosofia, por sua vez, desdobrou-se em várias subinterpretações. David Lynch, como pessoa que foi ativamente praticante de meditação transcendental, e Mark Frost, que escreveu um livro de ficção que tem a Helena Blavatsky como personagem, muito provavelmente subscreveram essa espiritualidade, porque a mesma se nota na forma como a história de Twin Peaks tem sido desenvolvida. E também, nessa primeira temporada, Twin Peaks fala da encarnação de uma besta que associamos ao demónio, na dita placa, à entrada da clínica veterinária, que já deu origem a um episódio bónus até. Mas aqui o demónio é visto como sendo a entidade Bob. Que já ficámos a conhecer em episódios anteriores. No episódio bónus em que abordámos o budismo tibetano e também a teosofia, também falamos que esses princípios infelizmente foram utilizados como combustível para o esoterismo nazi da Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, porque tem muito a ver com... É muito fácil ir de princípios de autoaperfeiçoamento, de antepassados arianos para... Exato. Para as narrativas bastante... Fascistas. Exatamente. Há que utilizar a palavra porque cada vez mais estamos a viver num período de veras complicado e acho que devemos ter realmente consciência do que está a acontecer e perceber a nossa história antiga, atual, para tentarmos evitá-la. E se calhar o Twin Peaks pode nos ajudar com isso. Se calhar. Porque nós vamos também entrar noutro tipo de narrativas e temas que têm precisamente a ver com o poder nuclear e com a alma humana. Exato. Nós estamos sempre a confrontar dualidades em Twin Peaks e podem ser tão simples como a Laura Palmer como uma adolescente loira encontrada morta durante a manhã e a sua prima Maddie, morena, mas igualzinha à Laura, encontrada morta à noite. E também vemos a dualidade nos episódios da semana passada, em que nos debruçámos na Loja Branca, onde o Major Briggs foi transportado
E a experiência foi tão avassaladora que não se lembra. Também é referida a uma loja negra, que se diz ser a contraparte ou a sombra da loja branca. Num plano mais global, podemos entender talvez estes símbolos como o nazismo, que os princípios de Helena Blavatsky inadvertidamente inspiraram, tal como o aprimoramento do conhecimento científico sobre átomos e radioatividade, e esse tema é referido também indiretamente no Major Briggs, quando ele aparece com um símbolo de radioatividade depois de ter ido visitar a loja branca. E este conhecimento científico desembocou inadvertidamente no lançamento da primeira bomba atómica no deserto do Novo México em 16 de julho de 1945. E voltando de novo à série, nós temos o nosso Major Briggs, e a dita tatuagem, e que, caso não tenha ficado claro, é igual ao símbolo radioativo. E no plano mais espiritual, mantemos o tema da teosofia, sobretudo temos cada vez mais elementos evocativos do feiticeiro de Oz, não necessariamente pelo filme, mas sobretudo porque o autor do livro que inspirou esse filme que se chama não sei qual é o nome, não consegui encontrar, L. Frank Baum, ele era membro da Sociedade Teosófica. Muito interessante, sim, senhor. Sim, o ter descoberto isto vai, não sei, vai dar um significado diferente à continuação do visionamento dos episódios nesta segunda temporada, assim como do filme dos últimos dias de Laura Palmer e da terceira temporada. Que iremos explorar mais à frente. É verdade. Então vamos à série? Vamos à série e ao episódio 14 e 15. E então começamos onde acabámos na semana passada. Está um homem morto amarrado à cadeira de secretária do escritório de Truman. Cooper tira a peça de xadrez que ele tem na boca e assume que o homem foi morto por uma perfuração muito precisa no coração, uma vez que ele tem quase a certeza que este assassinato foi cometido pelo seu antigo parceiro de FBI, Wyndham Earle, que não costuma deixar pistas que o identifiquem. Curiosamente, durante esta investigação preliminar, eles encontram um ramo de uma das famosas árvores da floresta Twin Peaks, as Douglas Fir. Por acaso, isto aqui levantou-se-me realmente uma questão, que é o Cooper diz que o Earl, Wyndham Earl, nunca deixa pistas sobre que foi ele, mas esta perfuração no coração, para mim, pode ser uma pista. Então. Mas vamos explorá-lo ao longo do episódio. Tá bem. O Cooper também deduz que foi Wyndham Earle quem acionou a bomba na floresta que destruiu a central elétrica e provocou os incêndios, afastando todos da estação do xerife para que ele pudesse entrar sorrateiramente pela janela do escritório de Truman e colocar lá o corpo da vítima com a peça de xadrez na boca e a apontar para um tabuleiro também de xadrez. E Cooper vê Wyndham Earle em toda esta cena, mas avisa que será impossível encontrar naturalmente alguma prova incriminatória porque ele já conhece o modus operandi dele. Mas esta longa noite também teve boas notícias. O Departamento de Assuntos Internos do FBI não vai apresentar queixa contra Cooper, mas até ele ter notícias de Gordon Cole, a suspensão mantém-se. Gordon Cole, se bem nos recordamos, é o chefe do Cooper que é sorte não uma porta. Exato, interpretado pelo David Lynch. Exato. Truman lembra a Cooper que ele ainda é um agente do xerife de Twin Peaks e se ele quiser o caso do Wyndham Earle é todo dele. Claro que ele aceita. Mais boas notícias para Cooper também chegam com Hawk a dizer que Hank Jennings falhou a compra de droga na quinta do cão morto porque estava no hospital a alegar que foi atropelado por um autocarro. Mas nós sabemos que ele se refere ao furacão Nadine. Ele foi apanhado no olho do furacão, literalmente. Hank acabou por ser detido por violação da liberdade condicional. Mais tarde, Cooper vai estudar o tabuleiro de xadrez que Wyndham Earle deixou na cena do crime.
Em resposta à pergunta de Truman, de como é que o jogo se enquadra na relação deles, Cooper responde que Wyndham Earle é um grande fã e que acredita que os padrões da vida estão neste jogo. Para além disso, enquanto foram parceiros da FBI, eles jogavam todos os dias e era sempre Wyndham Earle que ganhava. Tudo o que Cooper sente que tem de fazer é publicar no jornal Twin Peaks as coordenadas da sua próxima jogada, ou seja, uma jogada de resposta. Perante todo este drama, o Sheriff Truman pede algum contexto e finalmente descobrimos o segredo de Cooper. Há 4 anos, ele e Wyndham Earle foram designados para proteger uma testemunha federal, uma mulher bonita e boa pessoa chamada Caroline. Ela e Cooper apaixonaram-se. Uma noite, durante a missão, ele falhou na sua vigilância e houve um ataque. Ele foi ferido e, quando voltou a si, Caroline estava a morrer nos seus braços. É a mesma história que ele contou a Audrey há alguns episódios, mas desta vez com um pouco mais de detalhes, pelo que ficamos a saber que Caroline tinha sido esfaqueada até à morte, sendo o seu ferimento idêntico ao do indivíduo que apareceu agora morto. O assassino de Caroline nunca foi apanhado e Wyndham Earle enlouqueceu e teve de ser internado, onde permaneceu até à sua recente fuga. Truman ainda não está a perceber a ligação, então Cooper dá-lhe a última peça do puzzle. Caroline, a testemunha e amante de Cooper, era também a esposa de Wyndham Earle. E é por causa disso que ainda há pouco eu referi realmente que não me parecia que o facto do morto ter sido esfaqueado ou perfurado no coração fosse uma questão do Wyndham Earle não deixar nenhuma pista. Porque realmente esta ideia de que perfuras o coração de alguém pode ter esta relação de a Caroline era o amor / esposa do Wyndham Earle que o trai com o Cooper, efetivamente. Sim. E este espetar do coração é quase um duplo sentido, tanto a Caroline como o seu parceiro de trabalho o esfaqueiam no coração através desta traição. Isto foi a ideia que eu tive quando percepcionei aquela parte. Não sei o que te parece. Acho que parece-me uma excelente ideia. Aliás, de certeza que deve haver aí pessoas que já escreveram textos assim para purgar algum tipo de dor emocional, sobretudo se tem a ver com alguma traição, em que imaginam a companheira ou o companheiro que traiu como alguém sem coração e então têm assim algum tipo de fantasia e é isso que distingue um louco de uma pessoa. Simplesmente é isso, é a sua criatividade e chateada, mas a fantasia de não tens coração, então vou-te arrancar e maltratar o mesmo. Mas aqui trata-se de um psicopata, portanto ele efetivamente vai... Tiveste a velha lenda do Dom Pedro, quando anda neste Castro, que ele quando descobre os seus assassinos, diz que ele lhes arranca o coração do próprio peito. É verdade, um até foi pelas costas. Por isso... E acho que até deve ter sido inspirado naquela tortura viking, que é... Eu soube isso por causa daquela série Os Vikings, que é... Não sei, acho que era a águia em que abriam as costelas. Pronto. Sim, já sei. Sim. Voltando a Twin Peaks. De facto... o Cooper acha que não se trata de Wyndham Earle o responsabilizar pela morte dela. Eu acho que ele está errado. Pois, acho sinceramente que ele está errado, porque ela morre aos braços do Cooper. Acho que o Wyndham Earle o responsabiliza e, para além do responsabilizar, tem realmente esse problema. Eu acho que ele sabe da traição. Pois, também acho que sim. Mas a teoria de Cooper é que Wyndham Earle matou a própria esposa, assim como cometeu o crime que ela testemunhou. Ele pensa que Wyndham Earle fingiu a insanidade no início e que o tempo internado só tornou a sua mente ainda mais calculista. Eu vou na tua ideia, Cláudio. Sabes porquê? Porque há um desdobramento... estas personagens são um desdobramento de vários princípios daquilo que nós gostaríamos de ser, ou seja, o Cooper na sua perfeição e inocência, que não é assim tão perfeito como podemos ver já, ou seja, nós já sabíamos através da Audrey, mas aqui ainda temos mais um exemplo de ele pode ser perfeito, mas ele não é efetivamente uma pessoa idónea que o permite na realidade
estar neste patamar ou neste quase altar que toda a gente o coloca. É verdade. E é uma brisa de ar fresco quando no dia seguinte temos de volta o nosso Albert Rosenfeld, É verdade. perito forense do FBI e o único a fazer o seu trabalho de maneira racional. Ele é muito pouco racional, descobre-se também. Ah, é? É. Ok. Eu já te explico porquê. Porque na realidade, quer dizer, acho que o Albert é todo muito racional, mas nós nesta cena vemos-lo como quase o melhor amigo de Truman. E ninguém percebe muito bem o que é que aconteceu neste hiato de tempo em que o Albert se vai embora outra vez e quando volta afinal ele já é o melhor amigo do Truman. Não sei, ou ele está bêbado, há aqui alguma coisa muito mal explicada. Pelo menos para mim. É verdade, porque eles quando se reencontram, eles abraçam-se e eu não sei... quer dizer, houve uma declaração de amor mais pacifista feita pelo Albert a Truman e foi uma declaração do amor à humanidade em geral, mas não sei se isto é o suficiente. Nessa altura não havia telemóveis, portanto eles não tiveram ali a trocar mensagens, não sei se ligaram se ele ligou para a esquadra. Eu gostaria de ter sabido. Pois, eu também. Acho que há aqui uma parte muito mal explicada como é que esta relação passou para este nível. Estamos a falar de um nível mesmo muito diferente, minha gente. É verdade. Mas o Albert está lá por ordens diretas de Gordon Cole para ajudar Cooper na investigação do Windham Earl. Ele mostra-lhes um mapa dos Estados Unidos com um C gigante escrito quando se ligam os pontos de uma série de entregas às quadras da polícia, cada uma concebida para parecer uma carta-bomba, mas que na verdade é inofensiva e cada uma contém peças de vestuário individuais que prefazem o vestido de noiva e os acessórios da Caroline, a falecida esposa do Windham Earl. Também confirma que a morte do homem que estava no escritório de Truman foi como Cooper suspeitava, uma facada no coração. Windham Earl esperou até que o rigor mortis se instalasse parcialmente antes de o colocar na pose a apontar para o tabuleiro de xadrez e depois saiu para causar a explosão na central elétrica. Tudo o que encontraram na cena do crime foi o mapa que Albert acabou de mostrar. Mais tarde, eles conseguem a identificação do homem morto, um indivíduo chamado Eric Powell. Cooper reconhece que o apelido dele é o mesmo nome de solteira de Caroline. E ele interpreta também que este Powell não é um parente, mas simplesmente uma mensagem. A maneira do Windham Earl lhe dizer que não se esqueceu de nada. Ou seja, claramente ele culpa-o pela morte da Caroline. Sim. Apesar do Cooper achar que não, todas estas peças fazem com que o facto dele mandar as peças do vestido de noiva, o facto dele escolher um homem com o mesmo apelido, tudo isto mostra que, efetivamente, o Windham Earl culpa o Cooper da morte da Caroline. Ou então, seguindo agora a lógica do Cooper, que ele está a chamar-lhe a atenção para a Caroline em si, para lhe mostrar que ele é o próprio Windham Earl. Espera aí. Ou seja, não sei se percebi bem. Ou seja, o Windham Earl com uma projeção de Cooper para o Cooper olhar para si próprio? Não, eu acho que há duas hipóteses aqui. Na minha perspectiva, o Windham Earl culpa efetivamente o Cooper da morte da Caroline. Uhum. Por isso, todas estas razões. A outra hipótese é eles serem unicamente peças para identificarem ao Cooper que é o Windham Earl que está a fazer estas ações. Ok. Acho que é estas duas. Esta segunda é mais numa perspectiva do Cooper, porque ele acha que ele não o culpa pela morte da Caroline. Na minha perspectiva, eu acho que ele o culpa bastante disto. Sim. É mais a primeira para mim. Ok, sim, porque segundo o Cooper isto é mais a vingança de um marido traído. Exato. Mas que reage de uma forma psicopática ao matar a mulher e quase que matou Cooper. Segundo as mensagens de Albert, as descobertas, isto também significa que sempre que o Windham Earl tira uma peça do tabuleiro de xadrez no jogo com Cooper, alguém no mundo real morre. Peões primeiro e depois as peças mais significativas até chegar ao rei, que há de simbolizar a vida do Cooper. E nesta perspectiva de peças de xadrez,
Achas que a rainha vai ser a Audrey? Acho que é possível que seja a Audrey ou então alguém que Cooper eventualmente se apaixone. Ou a Diane? A Diane. Acho que seria muito bom se finalmente conhecêssemos a Diane. É isso. Tendo em conta que ele nunca ganhou a Windham Earl, ele tem todas as razões para ficar preocupado. É por isso que o Truman diz que o vai levar a um especialista em xadrez que vive ali mesmo na cidade, que é o nosso Pete Martell. Pode ser cor de manso, mas é um indivíduo inteligente. Sim. Ele fica feliz em ajudar, mesmo não sabendo para que efeito. Na casa de Shelley, o cenário é de filme de terror. O Leo ficou subitamente capaz e quer fazer-lhe mal. Foi o que eu sempre disse, mas por que raio é que eles o levaram para casa? Isto não faz sentido nenhum. Por que raios? Eu sei que era por causa da questão do dinheiro, do seguro e tudo, mas isto parece-me toda uma situação muito estranha. Pois, eles achavam que iam receber mais dinheiro e que poderiam ter uma vida tranquila, mas foi tudo ao contrário. Correu-lhes mal. Sim. Ela corre para a porta traseira, mas a cadeira de rodas é lançada na sua direção, fazendo-a tropeçar. Ela agarra numa faca e começa a cortar a folha de vinil que serve perpetuamente como parede exterior. Isto é outro mistério de Twin Peaks. Como é que eles não sei, ali... Como é que ninguém fez uma porcaria de uma parede ali? Sim, e na fronteira com o Canadá, eles não... Sim. Eu percebi. Pronto. Leo aparece novo, puxa-a para trás e atira por cima da mesa da cozinha, fazendo-a perder a consciência e a faca. Bobby aparece quando Shelley está a recuperar os sentidos e Leo está a agarrar um machado. Ele intervém, o Bobby, mas quem ganha a vantagem de força é Leo. Felizmente a Shelley, poderosa, põe fim a tudo esfaqueando Leo na perna. Ele grita e cambaleia para longe através da abertura que Shelley fez na folha de vinil. Vai pela floresta a uivar como um animal ferido. Shelley acaba por ligar para a polícia a falar do incidente. No dia seguinte, Bobby e Shelley vão à esquadra para serem entrevistados por Cooper e Truman sobre o ocorrido. Cooper pergunta a Bobby onde é que ele estava na noite em que a serração ardeu para averiguar se foi ele quem disparou sobre o Leo e o deixou naquele tempo todo incapacitado. Bobby esclarece que foi antes o Hank quem disparou. Shelley, entretanto, acrescenta que não tem ideia onde Leo pode estar. Por isso, Truman promete enviar agentes para vigiar a casa dela. Quanto a Leo, vemo-lo a vaguear perdido na floresta enquanto uma coruja pia ao de longe durante a noite. Depois ele entra numa cabana, nunca antes vista, onde há uma luz. Leo entra e encontra um homem de fato preto que o convida a sentar-se e se oferece para ajudá-lo. O homem então apresenta-se, Windham Earl. Só que vemos mais tarde que a relação deles não vai ser de parceria. O Windham Earl comporta-se com Leo como o psicopata sádico que é. Diz a Leo que sabe dos vários crimes pelo qual ele é procurado e quando ele tenta fugir, ele impede e coloca-lhe uma coleira de choques elétricos para o ir controlando. Beautiful! Eu, por acaso, pronto, todos nós temos assim um lado negro. Por acaso não me fez assim tanta confusão. A mim também não. Porque a personagem do Leo é horrenda. É. Vamos lá então falar de outras histórias. Temos o James e os seus mommy issues por mulheres fatal em apuros. E nós ficámos na altura em que o James está a trabalhar no carro do marido da sua amante. E nesse momento da narrativa, ele finalmente conhece-o. O indivíduo chama-se Jeffrey e, como parece ser um gajo porreiro, James fica desconfiado e afasta-se para ir pensar na sua vida. Como sempre, ele afasta-se sempre com o seu ar de cachorro para ir pensar na vida. Sim, o James é demasiado profundo e demasiado bom para este mundo. Não esqueçamos como ele foi lá parar. Foi porque ele não aguentava a vida, não aguentava já os problemas que estavam a aparecer por causa da suposta relação dele com a Donna e fugiu e foi-se embora para pensar e pronto. Meteu-se outra vez numa alhada. Sim, e ele, por se relacionar com a Donna, significou a morte da Maddie, ou seja, tudo gira à volta dele, não é? Dele, exatamente. Pronto, enfim. Além disso, quando Jeffrey sai de cena nessa cena do carro em que o James estava a trabalhar,
Evelyn observa-o partir e o marido e começa a ter uma premonição auditiva de um acidente violento. Mais tarde, Evelyn encontra James a fazer as malas para se ir embora. Ele sente-se mal depois de conhecer o marido da senhora a quem ele muda o óleo na sua garagem. Espera, ele muda o óleo de quem? Da senhora ou muda o óleo do carro? Só para perceber? Do carro. Ambos. Evelyn tenta distraí-lo com mais avanços amorosos, mas ele já não a quer assim. Então ela usa a carta da simpatia e da empatia e implora a sua ajuda contra Jeffrey. Entretanto, a Donna finalmente chega ao ponto de encontro na autoestrada 96, onde James queria que o seu dinheiro, os $12, não é? Eram 12. Fosse entregue. Fortuna? É, uma fortuna mesmo. Ela está à procura dele, mas encontra Evelyn em vez disso. Evelyn menciona que James fez recentemente algum trabalho para ela, mas diz que ele já se foi embora e sugere que Donna volte para casa. A verdade é que James ainda não saiu da casa de Evelyn, talvez porque é demasiado demorado a fazer as malas. Exato. Com o ar clichê que todo este enredo clichê merece, James diz a Evelyn que o caso dele está errado. Evelyn responde que o ama, então ouve-se o som de sirenes e Evelyn confirma que o seu marido Jeffrey morreu. Vemos finalmente os neurónios de James a funcionar corretamente e ele deduz que o homem morreu num acidente de carro, o que significa que ele foi incriminado. Ela admite que sim, mas não por ela, mas sim por Malcolm, que pensávamos que era irmão, mas afinal é um amante. Pensávamos mais ou menos. Ela apresenta-o como irmão, eles têm essa conversa com o James, mas nós vemos o Malcolm a beijar a Evelyn e nós deduzimos que aquilo pode ser uma fachada. Sim, e não uma relação Exato. incestuosa. Né? Ela diz a James para fugir o que ele faz e no processo encontra Donna, que tinha seguido Evelyn, para averiguar se James lá estava na casa dela. Mas isto parece uma novela mexicana, minha gente. Eles a correrem para o lado, a Donna a agarrar o James. É tudo de veras interessante. Uma peixeirada. Exato. No dia seguinte, Evelyn está vestida de luto e com o seu amante Malcolm a dar informações à polícia sobre James, descrevendo-o como o homem que arranjou o carro que matou o seu marido Jeffrey. Evelyn mente sobre como conheceu James, fazendo parecer que ele a procurou e não o contrário. O polícia promete verificar James e depois vai-se embora. É então que, sem quase surpresa nenhuma, vemos que Malcolm é o verdadeiro assassino de Jeffrey, sendo que isso faz parte de um golpe engendrado pelos dois, mas quem controla tudo é ele. Donna e James voltam ao bar onde todo este enredo com a Evelyn começou. A título de curiosidade, foi a atriz Diane Keaton, que é conhecida por ser a personagem principal do filme Annie Hall do Woody Allen. Foi ela quem fez a direção das filmagens do episódio 15 e há momentos em que ela usa o estranho e peculiar. Aqui no bar nós vemos a escolha dos figurantes. Vemos meia dúzia de motoristas de autocarro a fumar charutos, todos com o mesmo uniforme e sentados da mesma maneira ao balcão. E acho que há uma cena mais cedo, durante uma investigação, em que aparecem assim 4 militares a andar seguidamente. Uhum. Bem, tudo isto dá palco a Donna e James muito novelescamente a tentarem resolver a situação, que culmina com ela a ligar para o tio do James, o Ed Hurley, a contar tudo o que se passou. Entretanto, Evelyn volta ao bar e Donna aproxima-se dela para perguntar o porquê de incriminar James. E a melhor resposta que ela tem é "por que não?". Eu penso, volta Laura Palmer, tu é que és a melhor mulher fatal desta Exato. série para James. Mas sabes que ao mesmo tempo este porque não é muito interessante, porque reduz o James à sua condição de insignificante. Porque não? Porque não o James? Ele não é nada mais, nada menos do que outro qualquer. E um estereótipo. Exatamente. Mais tarde, James regressa à casa de Evelyn para exigir saber porque é que ela o incriminou. Será que foi Malcolm que a obrigou a fazê-lo? Ela responde algo como sendo apenas uma cabra manipuladora que o usou pelo dinheiro do marido. Mas ela ainda gosta do James, apesar de toda a falsa pretensão.
Eles beijam-se e Malcolm entra sorrateiramente e dá uma cacetada em James, deixando-o desmaiado. Agora tem de o matar, que é o final perfeito. Amante rejeitado, mata o marido e depois entra para acabar o trabalho. Tudo o que resta é Evelyn disparar sobre ele, conforme o que o Malcolm há de ter sugerido. E ficamos em suspense desta história até à próxima semana. Agora vamos a coisas mais divertidas. Yeah! O rejuvenescimento de Nadine e o trio amoroso com Norma. Não é bem um trio amoroso no sentido em que não há esse tipo de relação. É a partir daqui que nós vemos uma Nadine diferente e que percebemos que ela realmente só quer amor e que ela está disposta a prescindir de uma coisa que sempre teve ou que sempre imaginou ter em detrimento de outra pessoa. Sim, é verdade. Eu por acaso gosto desta história da Nadine. Eu gosto muito da Nadine, como vocês sabem. Ed Hurley está a falar com o Dr. Hayward sobre Nadine porque ela quer começar a namorar rapazes do liceu. Ele não sabe o que fazer em relação a isso, insinuando que ela é incrivelmente fogosa no quarto e ele tem medo que, dada a sua força bruta, ela mate algum pobre rapaz. Ficariam todos muito tristes a fazerem o que ela quer fazer com eles, a morrerem em si. É verdade. Portanto, vemos aqui outro papel do Dr. Hayward. Sexólogo, para além de parteiro. Muito bem. Médico-legista. Ele é tudo. Psiquiatra. Eu ainda estou à espera de no episódio 20 de o ver a fazer canalização. Se eu ouvir a fazer canalização vai ser a melhor coisa. Também acho. A resposta que o Dr. Hayward dá seria precisamente a de um sexólogo dos anos 50. O Ed Hurley deveria aplicar um recolhimento obrigatório para a sua esposa Nadine. O lugar da mulher é em casa, segundo o Dr. Hayward. Mas nós sabemos que é onde ela... o lugar da mulher é onde ela quiser, Exato, não é? óbvio. O Dr. Hayward também pede ao Ed mais contextos relativamente à Donna ter saído de manhã cedo para ir procurar James. Ele está preocupado enquanto pai da Donna, não é? Ed diz para ele não se preocupar, o que me parece irresponsável da parte dele. Claro, nem sequer lhe diz onde é que ela está, nem sequer lhe diz o que é que ele foi fazer. Nada. 2 raparigas morreram. Exato. 2 raparigas morreram em Twin Peaks com a idade da filha. Mas não, está tudo bem. Exatamente. Ela desapareceu. Está tudo bem. Não te preocupes. Não te preocupes. Está tudo bem. Depois do Dr. Hayward se ir embora, Norma aparece com a notícia de que Hank está no hospital e vai voltar para a prisão. Diz que aparentemente uma árvore caiu em cima dele, mas nós sabemos que foi da tareia que a Nadine lhe deu por o ter apanhado a espancar o Ed Hurley, porque o Hank o apanhou com a sua esposa Norma. Isto significa que Norma e Ed podem estar juntos sem mais esconderijos e mentiras. Yay! Finalmente. Coitadinha da Nadine. Bem, mas ela... Na Nadine ninguém pensa. Só que eu vos digo. Mas ela vai estar bem, minha gente. Não se preocupem que ela vai estar bem. Eu também acho que sim. Mais tarde vemos Ed e Norma na cama juntos, depois do coito, a falar... Depois do coito é tão bonito. Eu adoro essa expressão. A falar sobre a sua longa e atribulada relação, os anos e as oportunidades perdidas. Ouve-se Nadine a chegar a casa e Norma começa a levantar-se rapidamente, mas Ed mantém-na junto a ele. Eles têm de falar sobre isso alguma vez. Mas podiam assistir, podiam não estar na cama. Mas não, ele Exatamente. agarra junto a ela. A ele. Sim, vamos lá aqui torturar... A Nadine, coitada. Pois. Nadine derruba a porta despreocupadamente e deita-se na cama com eles. Ela está chateada porque foi desqualificada de um combate de luta livre. Ela então nota a Norma, mas apenas para se desculpar por ter espancado o seu marido Hank. Depois levanta-se da cama e começa a sair, mas não sem antes lhes dizer que sabe sobre eles e que está tudo bem, pois ela está apaixonada pelo Miguel Nelson. Ela diz que é muito sério entre eles e por isso Ed e Norma podem fazer o que quiserem, que ela está completamente tranquila. Eu aqui apaixonei-me pela Nadine também. Eu só quero dizer que uma coisa, eu gosto muito quando escreves Miguel Nelson, mas só para vocês perceberem, é o Mike Nelson. Sim. Porque é muito bom. Miguel Nelson. Mas para mim ele vai ser eternamente Sim. Miguel Nelson. Mas pronto, eu também tenho aqui um bocado... sabes que eu não tenho tanta pena da Nadine, ou seja, eu estava a dizer aquilo há bocado, mas estava a brincar, porque ela na realidade, ela claramente sabe o que é que está a acontecer e ela sabe que
O Ed não gosta dela, se calhar até está com ela mais por obrigação. E acho Sim. que isto é uma coisa muito altruísta da Nadine de pensar cada um à sua vida, eu vou ter como Miguelito e está tudo bem. Sim, eu também acho que sim. E foi refrescante ver isso. É. Mais tarde, a Shelley passa pelo café para ver Norma, pois ela quer o seu emprego de volta e Norma fica feliz em dá-lo a ela. Isto significa também que a Norma terá mais tempo para explorar a abertura do casamento de Ed. Agora vamos aqui para um momento da história do Ben Horne em que ele incorpora um general do exército da Confederação. Nós já tínhamos visto isso nos episódios anteriores, quando ele começa a ficar um bocadinho obcecado com a parte da guerra americana e da parte da Confederação, mas aqui temos alguns resultados mais concretos a partir destes episódios. Sim. E na cabeça dele ainda está a decorrer a Guerra Civil Americana. Lá no escritório dele, a Audrey entra com o seu irmão, o irmão de Ben Horne, Jerry, que finalmente regressou para ver como é que ele está. O Dr. Jacoby está a um canto a observar tudo e a tirar notas. Ele pede a Jerry para se dirigir a Ben como general. Ben reconhece o seu irmão, mas apenas como sendo o general Jeb Stuart. Parece que na versão da Guerra Civil de Ben, os confederados estão prestes a marchar sobre Washington e reivindicar a vitória, o que é o contrário daquilo que aconteceu. Voltámos a ver essa tentativa na vida real no dia 6 de janeiro de 2020 e mais recentemente com esta segunda eleição de Trump. Temos que ser realistas. Sim. Segundo Jacoby, isto é uma coisa boa para Ben. Ao inverter o resultado histórico, Ben talvez inverta o seu próprio revés emocional. Tudo o que ele precisa agora é da compreensão dos seus entes queridos e de uma rendição dos Estados, da União dos Estados do Norte, que eram mais liberais e eram anti-esclavagistas. Porquê que achas que o Lynch e o Mark Frost utilizam a Confederação aqui, ou seja, utilizam a rendição da União dos Estados do Norte como uma coisa positiva para o Ben? Só por o facto de ele ser efetivamente um explorador, um liberal no sentido ou um capitalista. Achas que é por causa disso? Porque ele efetivamente tem a questão do One Eye Jack e tudo, que explora mulheres. Achas que é por causa disso? Sim, eu acho que sim, porque ele não é... Ele é um capitalista e monopolista. Pronto. E mesmo até pessoas que não têm nada contra a propriedade privada, não é? Politicamente, monopólios acabam por fazer mal a sociedades inteiras. E acho que também isto é um símbolo, o Ben Horne acaba por ser um símbolo de pessoas que adoram uma organização da sociedade de maneira muito conservadora, em que está muito definido os explorados dos exploradores, porque eles ganham com isso. E nós vemos, infelizmente, da extrema-direita em Portugal, Sim. que são grupos terroristas criminosos que eles não trabalham, simplesmente ganham a sua vida com latrocínio, com o tráfico de armas e mesmo assim... E com a exploração de pessoas, porque efetivamente eles exploram as pessoas que inclusive dizem ser contra. Exatamente. E nós podemos também aplicar isto a Trump. Tudo o que ele precisa é da compreensão da América do Norte e da Europa, de que ele é um menino com necessidades especiais e que precisa de ser o mais poderoso do mundo para que andem com ele ao colo. Portanto, claro que Lynch, não estou a dizer que ele tenha feito uma visão do futuro, mas o Lynch era um homem verdadeiramente inteligente e sensível o suficiente para perceber a importância do contar histórias e de que forma é que as histórias estão ligadas ao inconsciente coletivo. Okay.
Mais sinais de que Ben Horne está no auge da sua insanidade foi o ter adicionado ao quadro um burro empalhado, assim como o seu filho Johnny, que tem questões de desenvolvimento e está vestido a rigor de nativo americano, o que também talvez haja aqui um subtexto de roubar e supostamente incorpora-se, mas ao mesmo tempo rouba-se a terra dos nativo-americanos. O Dr. Jacoby, a Audrey e o Jerry estão por perto a fazer-lhe a vontade e entrar naquele cenário. O Jerry diz aos outros que há alguns benefícios em Ben estar louco, nomeadamente que isso dá a Jerry a oportunidade de desenvolver alguns projetos por conta própria. Audrey informa-o de que se Ben for declarado incapaz de gerir os negócios, de acordo com o seu testamento, é ela quem se torna a executora do seu património e não Jerry. E bem... Próprios para a Audrey. Mesmo. Eu gosto bastante da Audrey. Adoro o desenvolvimento de personagem dela. Sim. Entretanto, o Dr. Jacoby tem um plano para fazer o Ben Horne voltar assim. Colocar toda a gente vestida a rigor para ajudar Ben a acreditar que ele venceu a guerra civil pelos Estados Confederados, invertendo assim a história. Assim que ele assina uns papéis, desaba e volta a si como se tivesse saído de um transe. Ele diz que teve o sonho mais estranho e este é um momento muito à feiticeiro de Oz, quando a Dorothy acorda de novo no Kansas e rodeada da sua família, a dizer que teve um sonho. Mas aqui parece que enquanto a Dorothy teve aquilo parece que foi uma transformação positiva para ela. Para o Ben não sabemos se isto foi uma transformação positiva ou não, mas houve ali algum tipo de forças do mal daquele transe. Porque assim como temos, não sei se imaginarmos aqui os ciclos kármicos como uma espiral, e tendo em conta a loja negra e a loja branca, não é? Sendo a loja branca o auge da espiritualidade e do desenvolvimento, imagino que os ciclos kármicos da loja negra sejam uma espiral inferior, em que há mais densidade, mais karma. Mas pronto, aqui o Ben parece mais feliz e até curado. E falando em loja negra, loja branca, é importante também falarmos aqui da saga do Major Briggs. Neste ponto ele entra na estação do xerife Truman, exausto e a pedir urgentemente para ver o xerife? Sim. E depois desaba. Quando volta a si, explica a Cooper e Truman que quando foi questionado pelos seus próprios homens sobre o seu desaparecimento, a suspeita deles em relação a ele era palpável, paranoica até. Ele agora é forçado a admitir que a sua busca pela loja branca não é tão ideologicamente pura como ele pensava, e assim a sua lealdade ao grupo daquele projeto que eu já não... Como é que se chama o projeto? Também não me recordo, mas é aquele projeto que eles, na teoria, ficavam de... observar extraterrestres. Agora tive uma branca. Pronto, é da loja branca. Exato. Portanto, a lealdade a esses camaradas da Força Aérea está manchada. Briggs acredita que foi efetivamente levado para a loja branca quando desapareceu, embora não se lembre de nada, apenas a sensação de que há muitos problemas pela frente. Ele não sabe ainda que forma esses problemas tomarão, mas ele virá quando eles surgirem e até então estará nas sombras se eles precisarem dele. Significa isto que ele vai para a loja negra ou para uma sala de espera? Para uma sala de espera. Sim. Sendo que a sala de espera no universo Twin Peaks é o nome dado àquele famoso salão dos sonhos de Cooper, que tem o chão em zigue-zague, preto e branco, onde vemos o homem do outro lugar a dançar com o seu... varão. Sim, o varão aparece ali um bocadinho, mas com o seu smoking... Não, o varão é melhor. Nós vamos voltar aqui a outro trio, mas que é o trio Andy, Lucy e mais Dick. Andy vai partilhar com Lucy a teoria de que ele e Dick têm, de que o pequeno Nicky assassinou os seus pais biológicos, apesar de ter apenas 6 anos, de ter tido apenas 6 anos na altura do suposto crime. Lucy acha que eles são malucos e diz que vai descobrir tudo imediatamente. Andy também está entretido com o caso da Lana, a viúva
de Dougie Milford, pois mais tarde vai buscar o Sheriff Truman para falar com o Dr. Jacoby, que esteve a fazer exames de psiquiatria forense à viúva. O Dr. Jacoby diz que pode atestar, tendo passado as últimas 24 horas na companhia dela, que ela não está amaldiçoada a matar os seus amantes. A Lana é apenas uma ninfomaníaca com habilidades sobre-humanas, o que faz com que as suas feromonas aumentem a temperatura de todos os homens na sala. Lana e Jacoby saem para ir jogar bowling, mas não saem do prédio antes de serem abordados pelo presidente da Câmara, Dwayne Milford, irmão de Dougie, e a sua espingarda muito grande. Dwayne quer vingança pela morte do seu irmão. Cooper sugere que ele fale com a Lana a sós. A pior decisão de sempre. Porque, quer dizer, ele está com a arma, não é? Exato. Pronto, é o Cooper a achar que é um xamã e que sabe o que é que vai acontecer sempre, não é? A conversa demora cerca de 1 minuto e acaba com Lana a dar beijinhos ao presidente da Câmara porque, da sua parte, ele lembra-lhe tanto o falecido marido que ela não pode deixar de o amar. Diz que eles até vão adotar uma criança juntos. Pois, que fofos. Mais tarde, Lucy aparece com os resultados da sua investigação e arranja uma audiência com Andy e Dick. E o Dr. Hayward também, porque pelos vistos ele é assistente social. Tudo, canalizador no episódio 20 e 21, minha gente. Ela descobriu que a mãe de Nikki era uma empregada de quarto imigrante no Hotel Great Northern e que o seu pai era... Pronto, eu vou para o inferno porque eu descrevi aqui nas minhas notas, era um violador. Isso é horrível, mas pronto, isso não é profissão, naturalmente. Exato. Mas não sabemos a profissão Não. dele, mas era um criminoso. É isso, ou seja, na realidade a mãe era uma empregada de quarto né, que estava no Hotel Great Northern e que acabou por ser violada. Não se Exato. sabe bem por quem. Exatamente. E Mas aqui questiono se é o Ben Horne, o que é que tu achas? Talvez, tendo em conta todo o percurso do Ben, tendo em conta a questão do One Eye Jack, que ele inclusive teve aquele tipo de comportamento, está bem que não sabia que era Audrey, mas o comportamento dele foi um comportamento muito agressivo e de um violador, convenhamos, acho que tem todo o sentido que possa ser ele, sim. Sim. Ela morreu no parto e Nikki andou em vários orfanatos até que um casal amoroso finalmente o adotou. Tudo estava bem até que um acidente rodoviário lhe matou os pais adotivos, deixando o pequeno Nicky sozinho mais uma vez. A história deixa o Andy e o Dick a chorar de arrependimento pelas suas suspeitas. Há também outra linha narrativa a explorar, que é a tensão entre a Catherine Martell e a Josie. A Catherine mostra a Pete ao seu marido Pete, que o seu irmão, o irmão da Catherine, Andrew Packard, afinal não está morto de todo. Perante o choque de Pete, ela explica-lhe que a sua morte foi forjada para frustrar uma tentativa de assassinato vinda de Thomas Eckert, um antigo parceiro de negócios de Andrew, que se tornou vingativo quando Andrew o superou num negócio. Não tenho a certeza que seja só. Ou seja, ela utiliza realmente isso como sendo a questão de quando ele o superou no negócio, mas efetivamente o Andrew também lhe conquistou a Catherine. A Catherine não, a Josie. E acho que isso também é um dos elementos fulcrais nesta narrativa, porque nós sabemos que o Eckert tem uma obsessão pela Josie. E acho que aqui é um bocado essa dupla ideia. É verdade. A Catherine também lhe explica que a Josie tem sido agente de Eckert durante este tempo, tendo feito um golpe com o objetivo de matar o seu marido Andrew. Ela informa-o que Eckert está a caminho de Twin Peaks e é agora que eles vão confirmar se Josie ainda trabalha para ele. Nesse exato momento, uma mulher está a fazer check-in no Hotel Great Northern para Thomas Eckert, que está à espera junto à lareira. Entretanto, Truman precisa da ajuda de Cooper com Jonathan Lee, de quem Josie lhe disse que se afastou em Seattle. Acabou de chegar uma notícia de que ele morreu e Truman precisa de saber se Josie esteve envolvida. Cooper coloca-se ao dispor e mais tarde ambos vão falar com Josie sobre o assunto.
A situação é interrompida por um telefonema que Josie atende e ao telefone está Thomas Eckert, que lhe diz que chegou a Twin Peaks e que sabe da morte de Jonathan na cidade. A Catherine ouviu a conversa toda no outro ramal da linha telefónica. Durante esta interação, Cooper conseguiu retirar amostras de um casaco de Josie para análise forense, um fio de um casaco e luvas, para que Albert verifique se há resíduos de pólvora. O caso da morte de Jonathan está a ser bastante badalado, visto que ele tem também cadastro com a Interpol. Albert não sabe ainda quanto à luva, mas confirma que o fio do casaco de Josie corresponde ao fio encontrado do lado de fora do casaco de Cooper na noite em que ele foi baleado. Verdade. Mesmo. O que é que interessa a Josie balear Cooper se de facto foi ela? O Albert está disposto a apostar que as 3 balas retiradas da parte de trás da cabeça de Jonathan corresponderão às do colete de Cooper. Todos os sinais apontam para Josie como a potencial assassina de Cooper, mas pelo bem de Truman, ele espera que não seja verdade. Eckart chega mais tarde à casa dos Martel a convite de Catherine para o horror de Josie, que tem de o servir à mesa. Catherine e Eckart discutem a história dele com Andrew, que foi inicialmente agradável e azedou no final quando, como se sabe, Eckart mandou matar Andrew. O Eckart diz que não se tratava de negócios, mas sim de amor, como estavas a dizer, Cláudia. O dele por Josie. E então isso faz com que Catherine queira negociar uma troca. Josie por algo muito valioso a definir. Vamos às cenas finais, Cláudia. Vamos às cenas finais. Elas são bastante perturbadoras. Pronto, então vemos o Windham Earl. Ele está a vestir um disfarce que mais parece um deus pan de pijama, enquanto Leo escreve algum tipo de carta sob o comando da sua coleira de choque. Acho que o Earl estava a tocar uma flauta. Uma flauta de pá. É. A carta, como o Earl descreve, é composta por palavras bonitas para meninas bonitas e revela-se que Leo está a escrever por baixo de fotografias de Audrey, Donna e Shelley. Earl pergunta-se em voz alta qual delas será a sua rainha. A tal rainha que falávamos no início no jogo de xadrez. É possível que seja Audrey. Por outro lado, Malcolm e Evelyn estão a preparar-se para disparar sobre James quando Donna entra a correr, apenas para ser imediatamente apreendida por Malcolm. Donna implora a Evelyn que poupe a vida de James e funciona. Evelyn dispara sobre Malcolm em vez disso. Mais ainda, vemos Caroline numa fotografia que Cooper carrega na carteira e para a qual ele está a olhar, o que também faz com que ele não veja Windham Earl, que passa por ele disfarçado a caminho da recepção do Hotel Great Northern, onde diz ter uma entrega para Audrey. A rainha. Ou não, ainda não sabemos. Ainda não sabemos, mas pelo menos é uma candidata à rainha. Exato. Pouco depois, no seu quarto, Cooper encontra um presente na sua cama. Uma máscara mortuária de Caroline, ligada a um gravador com Windham Earl a professar o seu amor pela esposa, a dizer que sabe que Cooper também a amava e a informá-lo que é a sua vez de jogar. E, claramente, isto une-se tudo e fecha-se todo num círculo, como estávamos a falar no início, desde o facto do Windham Earl saber que eles tinham uma relação, tudo na realidade ser muito premeditado pelo Windham Earl, inclusive a questão da facada no coração. Continuo a afirmar. E é com o coração quebrado que vamos ter que dar encerrada a nossa sessão. Mas ainda há uma coisa, caros ouvintes, que nós sabemos que não fizemos e estamos também de coração quebrado, mas para a semana faremos. Sabemos que nos faltaram os nossos dias lynchianos. É neste sentido que estamos realmente magoados connosco próprios, mas que prometemos que para a semana teremos os melhores momentos lynchianos que nos aconteceram. É verdade. Agora estava a olhar para ti de olhos arregalados e pensei, ora bolas, porque quer dizer, realmente tivemos este hiato.
foi levado por circunstâncias da vida. Tu ficaste constipado no último episódio que foi publicado. Depois acho que a constipação passou-te, mas depois ficaste com febre, foi assim uma coisa. Não, eu primeiro depois ainda fui para o Japão, depois fiquei doente, depois fui para os Açores, depois estivemos de férias. Isto foi tudo uma vicissitude da vida. Mas que pronto, não queríamos era deixar passar este momento sem dizer que para nós é muito importante os nossos dias linchianos ou as nossas situações linchianas e que ainda teremos que fazer um best-of destas últimas semanas porque acho que valerá sem dúvida a pena. Eu também acho que sim, porque no fundo este podcast também é uma celebração de amizade e convívio e tilintar de copos. E é por isso que temos que dizer, não se esqueçam. As corujas não são o que parecem.